estamos juntos aqui, doutor Marcelo Assad, cardiologista, doutor Sérgio Kaiser, também cardiologista, ambos cardiologistas de grande estirpe na cardiologia brasileira. Nós vamos discutir então, conversar sobre o impacto dos agonistas de GLP-1 no tratamento do diabetes tipo 2 e na prevenção das doenças cardiovasculares. Nós, endocrinologistas, já vimos lidando há muito tempo com uma coisa chamada síndrome metabólica, que é o conjunto de fatores de risco cardiovascular num só indivíduo, numa só pessoa. Então, para nós, desde sempre, esse mecanismo, esse conjunto de fatores de risco era um contínuo que levava e leva a um risco cardiovascular aumentado e que leva ao diabetes tipo 2. Depois, o diabetes tipo 2 é também um grande fator de risco, talvez o maior fator de risco, excetuando o colesterol que nós temos. E nós não tínhamos medicamentos que potentemente reduzisse esses fatores de risco, ou controlasse esses fatores de risco, ou fizesse a prevenção da doença cardiovascular. Então, nos últimos anos, nós tivemos e temos medicamentos que, de fato, controlam esses fatores de risco e que ajudam na prevenção de doença cardiovascular, principalmente na doença cardiovascular aterosclerótica, no caso dos agonistas de GLP-1, ou da insuficiência cardíaca e doença renal, no caso dos inibidores de SGLT2. Vamos falar um pouquinho sobre os agonistas de GLP-1, qual é o papel desses agonistas, qual é o impacto que esses agonistas têm na prevenção e no tratamento do diabetes tipo 2 e da doença cardiovascular. Então, nós tivemos há pouco tempo um estudo grande, mundial, que é o estudo CAPTURE, que procurou avaliar a presença de doença cardiovascular nos pacientes diabéticos e o uso de medicamentos como esses diabéticos estão sendo tratados. Eu queria que o Marcelo, então, conversasse conosco um pouquinho sobre o que é que esse estudo trouxe de informações para a gente e nos ajuda, então, onde ele nos ajuda, então, a tratar o doente diabético e o doente com doença cardiovascular estabelecida. Amélio, esse estudo foi muito interessante. Primeiro que um estudo com 10 mil participantes, 13 países diferentes, na América do Sul, Brasil e Argentina participaram. O Brasil teve um peso significativo, foram 912 participantes. E ele trouxe a chancela do que a gente sempre falava, quer dizer, o paciente diabético, o grande risco dele é a doença arterial coronariana. E trouxe algumas informações extremamente preocupantes. Primeiro, que a grande maioria desses pacientes não estão sendo tratados como deveriam ser tratados. Apenas do estudo mundial, 2 em 10 estão usando as drogas comprovadamente com benefício cardiovascular. O segundo, que a incidência de doença cardiovascular, que a gente já imaginava, é predominantemente caracterizada por manifestação aterosclerótica. Mais de 90% desses pacientes têm manifestação aterosclerótica, seja caracterizada pelo infarto, pelo AVC ou a doença arterial periférica. Um percentual bem menor, a insuficiência cardíaca nesta amostra. E chama atenção que o Brasil efetivamente tem alguns dados, como 40% desses pacientes diabéticos, que são características da nossa população do dia a dia do consultório, porque são pacientes com hemoglobina glicada em torno de 7,7, com 12 anos de diabetes, obesos, quer dizer, entre o sobrepeso e a obesidade, numa mediana de idade próxima da 6ª década, e que 40% da população diabética brasileira já tinha manifestação da doença cardiovascular. Então, a grande mensagem desse estudo é: diabetes, sempre tomar cuidado, que a gente já sabia, com a doença cardiovascular. Segundo, quando a gente fala em doença cardiovascular, predominantemente doença aterosclerótica. E terceiro, precisamos mudar o enfoque do tratamento desses pacientes, usando drogas que tenham capacidade redutora da hemoglobina glicada, mas com comprovação cardiovascular. Chama atenção que com drogas que se mostram seguras, mas que não mostram benefício cardiovascular,
sejam prescritas 3 vezes mais do que as drogas que tenham benefício cardiovascular comprovado. A gente precisa mudar essa história para que a gente diminua a incidência dessa gravidade, dessas complicações tão usuais nessa população. Muito bem, Marcelo, excelente. Acho que você cobriu muito bem essa história do estudo CAPTURE, mas em especial no Brasil, o Sérgio, como é que a população brasileira desse estudo se comportava? Também na população do Brasil a prevalência maior é de doença aterosclerótica e como eles estavam em tratamento? Não, o que, evidentemente, nós temos algumas características em nosso país, não é? Que nós somos um país em desenvolvimento evidentemente, existe também a dificuldade de acesso, né, a algumas classes de medicamentos, é natural. Então, a gente vê, por exemplo, que o uso de sulfonilureias ainda é um uso muito frequente, especialmente no serviço público. E quando comparado ao uso de medicamentos com propriedades protetoras do aparelho cardiovascular e do rim, esse uso ainda suplanta significativamente. No Brasil, 40% dos pacientes com diabetes têm alguma manifestação de doença cardiovascular. Só perde para Israel, onde metade da população, segundo o estudo CAPTURE, tem doença cardiovascular associada, seja aterosclerótica, seja cardíaca, e sua grande maioria aterosclerótica. E o uso dos agonistas de GLP-1 e dos inibidores de SGLT2 está muito aquém do que deveria. E, na verdade, isso indiretamente, se a gente for pensar em custos para o sistema público de saúde, indiretamente isso é claro que aumenta também os custos, porque mais pacientes vão padecer de doença cardiovascular, mais pacientes vão internar por infarto ou por insuficiência cardíaca e vão, evidentemente, determinar uma sobrecarga, né, ao sistema de saúde, ainda mais agora que nós temos aí uma pandemia já durando há 1 ano e meio e, por si só, impondo uma grande sobrecarga ao sistema de saúde. Então, é preciso, de alguma forma, né, conscientizar até as autoridades mesmo de que há necessidade da gente de se estimular o uso de drogas protetoras do aparelho cardiovascular no paciente diabético. Quais são essas classes, Sérgio, de medicamentos antidiabéticos que são definitivamente protetores de doença cardiovascular estabelecida? Agonistas do GLP-1. Todos? Dos receptores? Não. Eu sabia que você ia me perguntar isso. Os agonistas dos receptores GLP-1, aqueles que guardam uma semelhança estrutural, uma homologia com o GLP-1 humano, eles foram testados em estudos de desfecho, a liraglutida no estudo LIDER, a semaglutida, né, no estudo SUSTAIN-6, que foi o estudo de desfecho do programa SUSTAIN, né, a albiglutida no estudo HARMONY, que foi retirada do mercado por uma questão mais de competição com os demais, e a dulaglutida. Então, todos esses guardam homologia com o GLP-1 humano. Já aqueles que são derivados do Exendin 4, eu brinco dizendo do cuspe do lagarto, né? Que foi da saliva do lagarto. Eles têm muito menos homologia com o GLP-1 humano e os estudos de desfecho não revelaram redução de desfechos cardiovasculares com esses medicamentos em diabéticos. E nós temos também os inibidores da SGLT2, temos no Brasil a empagliflozina, a dapagliflozina e a canagliflozina. Nos Estados Unidos ainda temos a ertogliflozina e também revelaram capacidade de prevenir desfechos em pacientes diabéticos e prevenir também desfechos renais. Marcelo, me diz uma coisa. Os dois agonistas de GLP-1, semaglutida e liraglutida, mostraram, como o Sérgio falou no estudo LIDER, redução do desfecho cardiovascular, no caso do LIDER de 13%, no caso do SUSTAIN de 26%. Então, uma redução extremamente significativa. Mas também a semaglutida tem agora, está para chegar, um
agonista ou mesmo a semaglutida por via oral. Me explica um pouquinho, explica para a gente, conversa com a gente agora o que é exatamente essa medicação, a semaglutida oral, o que é que acontece? O Sérgio já explicou muito bem em relação aos agonistas de GLP-1 com benefício comprovado, e a semaglutida tem algumas características muito interessantes. A semaglutida injetável, e o Sérgio já falou do Susten 6, ela traz uma potência muito alta, uma perda de peso maior, com manifestação de segurança, além de ter comprovado o benefício cardiovascular aterosclerótico. E agora, com a semaglutida oral, e também tem um programa extremamente amplo, que é o Pioneer, demonstrou o Pioneer 6 também benefício cardiovascular de forma muito clara. De tal maneira que tem um espaço muito grande para a semaglutida oral, porque, primeiro, a gente tem a facilidade de não ser injetável, esse é um problema. Segundo, é uma tomada simples, diária, com doses escalonadas, e que você chega à dose plena, como você chega a pleno também com a semaglutida injetável. E trouxe os mesmos resultados de benefício cardiovascular que a gente já tinha no injetável. Então, eu acho que é uma perspectiva muito boa. É óbvio que no nosso país a gente fica preocupado com a questão do valor, quer dizer, custo e valor para que paciente entrar, mas os resultados do Pioneer 6 foram muito bons do ponto de vista de tratamento desses pacientes e desfechos cardiovasculares. Marcelo, alguns colegas perguntam o seguinte, mas o estudo Pioneer 6 não mostrou redução de MACE. Quer dizer, na verdade ele foi não inferior, ou seja, dos eventos cardiovasculares maiores. Entretanto, foi significativo o desfecho pior, que seria morte, né? Morte cardiovascular e morte por todas as causas. Mais ou menos quanto foi isso? Em torno de 50%, 51% e 49%, né, respectivamente. Então, assim, é um dado extremamente robusto. Sim. Quando a gente analisa, mas isso é um dado interessante que você está puxando, porque quando a gente pega esses estudos com benefício cardiovascular comprovados e a gente analisa ponto a ponto, a gente vai ver que com o inibidor de SLT2 você também não teve diminuição de infarto, AVC. Com os próprios agonistas de GLP-1 você não tem isso e mesmo assim você tem benefício, mostrando que é uma coisa muito mais ampla do que a análise apenas destas situações. E 50% é uma redução inquestionável do seu benefício. É óbvio que a gente está falando de uma população onde a grande maioria vai morrer de doença cardiovascular, numa população que, se você entrar no baseline do estudo, você vai ver que a grande maioria esmagadora tinham mais de 50 anos com evento prévio, com doença cardiovascular estabelecida. Quer dizer, essa é a população de mais alto risco. Perfeito. E que teve uma diminuição num período curto, que é o período do estudo, de desfechos mais impactantes possíveis, que é a mortalidade. O interessante é que a mortalidade menor cardiovascular e mortalidade por todas as causas. E um outro aspecto também relevante, que apesar dessa gravidade desses pacientes previamente, mesmo os pacientes que não tinham e que tinham apenas fator de risco de mais de 60 anos, também tiveram benefício nesse desfecho, mostrando que é para todo mundo. Pois é, essa é uma pergunta também importante para nós, porque alguns colegas também falam, mas pode usar em idoso, ou seja, a semaglutida injetável, que é o que nós temos agora, pode ser usada em idoso? Acho que a resposta está aí, né? Sim. Quer dizer, claro, os estudos de desfecho, a maioria dos pacientes está acima de 50 anos, 55 anos, até porque é critério de seleção para entrar no estudo, né? Mas Sérgio, essa história do estudo Pioneer me chama um pouco mais a atenção, eu gosto muito dessa discussão, porque o estudo foi muito curto. Quer dizer, talvez não tenha dado tempo da gente ver o resultado de MACE, né? Agora, a gente percebe que a curva abre desde o início, muito cedo a curva já começa a abrir. Quer dizer, você acha que se prolongasse o estudo um pouco mais, e por que não prolongou? A pergunta é por que não prolongou? Bom, veja, né, existia em primeiro lugar a necessidade de obter a aprovação do FDA.
O estudo Pioneer, ele se soma ao Sustain 6 na semaglutida injetável, que foi o que permitiu exatamente a aprovação da semaglutida, né, para a prevenção de desfechos cardiovasculares. O estudo de maior tempo, como você mencionou, exatamente já está em andamento, que é o estudo SOUL, com a semaglutida oral, cujos resultados ainda vão levar algum tempo para aparecer. Se não me engano, o estudo está previsto para ter os seus resultados divulgados em 2024, ou talvez 2025, não tenho certeza. Mas esse é o grande estudo de desfecho da semaglutida oral, que é o estudo SOUL. Então, essa resposta com certeza virá, mas nós já temos esses dados combinados do Sustain 6 injetável e do Pioneer 6 oral. Né? Tem uma meta-análise publicada pelo Hussain com as semaglutidas. Com a semaglutida, mostrando que os dois, exatamente, quando reúne-se os dois, você consegue, então, demonstrar a redução de eventos cardiovasculares maiores. Porque, na verdade, o MACE teve uma redução de cerca de 21% no Pioneer e de 26% no Sustain. Ou seja, com a semaglutida injetável no Sustain e com a semaglutida oral no Pioneer. Muito próxima, não deu significância. Mas quando você meta-analisa... Aí você tem significância. Aí tem significância. E esse aspecto que o Sérgio falou é muito relevante, porque quando você pega os dados do Sustain 6 e pega o do Pioneer 6 e analisa, você vê que é exatamente os mesmos dados encontrados do ponto de vista... É impressionante isso, Marcelo. Ou seja, praticamente são estudos que se assemelham. Se prolonga mais um tempo eu não tenho dúvida que ia dar. Então nós temos essas duas medicações. Tem mais alguma, Marcelo, no Brasil? Tem mais alguma entre essas classes? Inibidor de SGLT2, agonista de GLP-1, alguma outra? Metformina, pioglitazona também tem efeito? Eu particularmente gosto da pioglitazona no doente vascular. Eu acho que é uma droga que o cardiologista tende a esquecer. Houve um certo estigma em função da rosiglitazona, da insuficiência cardíaca, então ele tende a esquecer. Mas lembrando que essa droga, no aspecto do doente vascular, doença vascular propriamente dita, demonstrada, é uma droga que deve ser lançada mão, e eu lanço com muita frequência e precocemente nesses doentes. Eu diria que é a minha terceira opção no doente com manifestação vascular. Porque eu queria complementar um aspecto que o Sérgio falou, que foi muito importante no início, que corrobora essa impressão do Capture no Brasil, que a gente tem dois problemas que a gente precisa mudar, e uma ação como essa eu acho que contribui para isso. Primeiro, os colegas entenderem que o fato do doente estar com a hemoglobina glicada controlada com as medicações que anteriormente ele está fazendo para o paciente, não quer dizer que ele deva persistir nessas medicações no paciente de alto risco. E segundo, que a questão do custo que o serviço público analisa, infelizmente não leva em consideração as complicações que esses doentes terão. O Brasil, e o Rio de Janeiro especificamente, é o recordista, o Rio é o recordista brasileiro de amputação de membros inferiores por complicação do diabetes. Se você entrar em qualquer emergência pública hoje no Rio de Janeiro, tem pelo menos 2, 3 pacientes esperando para ser amputados. Qual é o custo disso para o indivíduo, para a sociedade, para o serviço público? Quantos infartos, quantos AVCs, quantas insuficiências cardíacas evolutivas, se a gente pudesse abordar esse paciente de forma mais precoce e idealmente. Então isso é uma discussão que nós, da sociedade médica, precisamos levar para fora. Muito porque bom. Senão a gente vai estar enxugando o gelo o tempo inteiro. Né? Excelente. Que é o que se faz. E por quais mecanismos, não precisamos entrar em detalhes moleculares de mecanismos, mas por quais mecanismos os agonistas de GLP-1 reduziriam riscos cardiovasculares? O agonista de GLP-1, se a gente analisar o octeto de Defronzo e a toapirâmides, que eu gosto mais ainda, a gente analisa claramente que é a classe que consegue englobar o maior número de mecanismos de proteção no paciente diabético. Quando a gente fala do coração, a gente tem dois aspectos que precisam ser levados em consideração: o miocárdio e o vascular. E aí no vascular é impressionante a ação que o agonista de GLP-1 tem.
principalmente às custas do seu mecanismo anti-inflamatório, que a gente sabe que age, agregação plaquetária, diminuição, proliferação de células muscular lisas. Então, é uma classe que tem um benefício vascular definido, desde estudos de fase 1 a fase 3, isso é comprovado. Então, eu acredito que é uma medicação e é uma classe obrigatória para o paciente cardiopata, às custas do seu benefício miocárdico. A gente precisa lembrar que também mecanismo anti-inflamatório existe, e do ponto de vista vascular preponderantemente. Ô Sérgio, nós temos medicações, digamos assim, eficazes para reduzir a glicemia, ou seja, para controlar a glicemia. A sulfonilureia é uma medicação eficaz, né? Porém, tem problemas. Um desses problemas é a hipoglicemia, quer dizer, além do fato de não ser protetora, porque não tem nenhuma evidência de proteção com as sulfonilureias, elas trazem um risco maior de hipoglicemia. Então, qual a medicação ou o grupo de medicações, a classe de medicação mais potente no tratamento do diabetes per si? O Marcelo já nos deixou claro, e isso é muito importante, de todos os passos do contínuo cardiovascular e do contínuo metabólico que o agonista de GLP-1 atinge, né? Perda de peso, controle da glicemia, redução da pressão arterial, melhorar o perfil lipídico, que mais? Melhora da inflamação, redução de proteína C reativa, de marcadores inflamatórios, né? E na verdade, a expressão no dado clínico, né, que você obtém na clínica, de estudos pré-clínicos em animais que já mostram isso. Redução da expressão de genes ligados ao aumento da produção de citocinas. E isso a gente vê na clínica através de proteína C reativa, né? Que é o grande marcador. Certo. Pois é, então, sabendo que o agonista de GLP-1, especialmente a semaglutida, eu não quero de nenhum momento desprezar ou não valorizar os outros agonistas de GLP-1, mas a semaglutida é o mais potente antidiabético que a gente tem. Tem essa vantagem de não trazer hipoglicemia e em todas as meta-análises já realizadas, mostra que ele é o mais eficaz. É importante para o desfecho cardiovascular ser potente hipoglicemiante? Ou redutor da glicemia? Ok. Bom, até vou lembrar um detalhe, né? Eu não sou endocrinologista, mas vou lembrar um detalhe, que a semaglutida no diabético tipo 2 também foi testada no programa SUSTEM com insulina, né? E como a insulina tende a aumentar o peso e a semaglutida faz o oposto, ela tende a levar a perda de peso, você está contrabalançando também esse detalhe, né? SUSTEM 9, você né? consegue justamente associar e diminuir essa influência, diminuir até a dose da insulina que o paciente está tomando. Inclusive, as diretrizes consideram que a primeira medida a ser utilizada, né, antes da insulina seria usar o agonista de GLP-1, porque você pode obter um controle adequado até vindo a dispensar a insulina ou associando com doses menores. Mas voltando àquela sua pergunta, com relação ao controle glicêmico. Olha, o controle glicêmico, a gente vê pelo KPDS, né, porque a metformina também não saiu de cena. Não só porque a metformina foi base em todos os estudos de desfecho até agora, mas também porque o KPDS demonstrou que ao longo do tempo o controle glicêmico era capaz de reduzir desfechos cardiovasculares, só que demorava mais tempo, né? Então, já existe uma meta-análise, incluindo também inibidores da DPP-4, agonistas de GLP-1, uma meta-regressão, onde se percebe que quanto maior o controle da glicemia, menor desfecho cardiovascular. Que essa relação existe, só que leva mais tempo e é preciso também se verificar com o que eu estou controlando a glicemia. Você acabou de dizer, a sulfonilureia, ela baixa a hemoglobina glicada, mas ela tem uma tendência muito forte a levar à hipoglicemia, e hipoglicemia aumenta risco de doença cardiovascular, até de câncer. Então, e outra coisa, existe
No paciente diabético recém-diagnosticado, quando você controla a glicose, a glicemia, né? Quando você controla a hemoglobina glicada adequadamente, no primeiro, no segundo ano de manifestação ou de diagnóstico da doença, você está prevenindo o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular dali a 10 anos. Então você tem uma janela de oportunidade em que esse controle glicêmico precoce ao diagnóstico vai te ajudar a prevenir a doença no seu paciente, que poderia se manifestar 10 anos depois. Isso está claramente documentado. E por que a maioria dos... Eu queria complementar um aspecto, eu acho que o Sérgio resumiu muito bem, mas a semaglutida, ela engloba vários critérios da mais alta relevância na minha visão. Primeiro, é a mais potente delas todas. Reduzir a hemoglobina glicada de forma precoce e intensa é fundamental. Isso ajuda na inércia clínica, a gente não pode esquecer que isso é um grande problema. Sim. Segundo, você tem uma melhora do teu perfil metabólico, você diminui peso e o peso está relacionado a vários aspectos negativos na doença cardiovascular, principalmente a pressão arterial. A gente sabe que quando você perde 10 quilos do peso corporal, nada impacta mais na redução da pressão arterial do que isso. E isso gera um benefício, uma cascata, além dos mecanismos anti-inflamatórios que a gente já falou, muito boa para o paciente. Então eu acho que você ter uma droga segura, porque não adianta baixar a hemoglobina glicada e você correr o risco de hipoglicemia grave, principalmente na população cardiopata. E de ganhar peso. Outro aspecto, você não ganha peso como a insulina tem, pelo contrário, você perde peso. Então, eu só vejo benefício e de forma precoce do uso dessas drogas para os pacientes que realmente precisam. Então, eu acho que o agonista de GLP-1, ele cada vez mais, e a gente tem visto isso nas novas diretrizes, vão ocupar um espaço de precocidade na abordagem dos nossos pacientes Exatamente, diabéticos. eu queria conversar sobre as nossas diretrizes, ou seja, então, vamos discutir essas diretrizes rapidamente, quer dizer, nas diretrizes da cardiologia, qual o lugar que se encontra os agonistas de GLP-1? Quais são as indicações e a sequência de tratamento? Eu acho que a cardiologia separou de uma forma muito feliz a manifestação cardiovascular em 3 aspectos. A primeira, a manifestação da doença cardiovascular aterosclerótica. E aí o agonista de GLP-1 é inquestionável a sua relevância e a sua precocidade. A outro aspecto que caminha junto é a insuficiência cardíaca e a doença renal, onde o inibidor de SGLT2 tem um aspecto e um protagonismo maior. Mas mesmo assim, quando a gente analisa as diretrizes, e vamos pegar como exemplo talvez a última, a Luso brasileira, não é? Que coloca o quê? Cada vez mais as duas como as melhores opções. Cada vez mais, de forma precoce, se você puder e o paciente tiver acesso, a associação de agonistas de GLP-1 com inibidor de SGLT2 no cenário da doença cardiovascular acabam ocupando um espaço muito precoce, pela sua capacidade de redução da hemoglobina glicada, pela sua segurança e pelos desfechos cardiovasculares comprovados. Vocês que são cardiologistas me ajudem numa coisa. Eu sempre entendi que se eu tratar o meu paciente diabético bem, sob o ponto de vista de glicemia, eu estou protegendo de eventos futuros, seja que eventos sejam. Seja AVC, que by the way, os agonistas de GLP-1, o efeito maior é exatamente diminuindo o risco de AVC. 39% de redução. Precisamos botar os neurologistas nessa história. Eles precisam saber que nós estamos protegendo a AVC. Né? Então, se a gente tratar desde isso, a gente sabe que protege, mas protege de insuficiência cardíaca também, Sérgio? Ou seja, se pegar o paciente no início do seu percurso até uma doença, até um evento cardiovascular, se eu tratar, eu também estou protegendo da doença, da insuficiência cardíaca? Você vai proteger na medida em que você está prevenindo desfechos ateroscleróticos, aterotrombóticos. Então, se você... O estudo Pioneer 6, por exemplo, preveniu mais infarto. Né? Então, você, naturalmente, na medida em que você
está reduzindo a chance de um dos mecanismos desencadeantes de insuficiência cardíaca, que é o infarto do miocárdio, né, se desenvolver lá na frente, você está indiretamente prevenindo. Um efeito direto na prevenção de insuficiência cardíaca, aí é domínio dos inibidores de SGLT2. Mas precocemente, que é isso que eu estou querendo Pois discutir. é, Não você sei se tá vocês tratando- concordam. é. Veja só, aquele estudo do registro sueco É. em pacientes diabéticos, um estudo grande, enorme, com acompanhamento de muito longo prazo, mostrou o seguinte, que a hemoglobina glicada, o índice de massa corporal, fibrilação atrial, são os 3 maiores contribuintes Sim. para um desfecho de Eu insuficiência sei onde você cardíaca quer e chegar. precocemente. E que caminham junto. E eu sei onde você quer chegar, e aí a gente pode discutir. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, que é própria, e um dos fenótipos, né, mais comuns é o do indivíduo obeso, inflamado, né, e esse indivíduo que é o que vai desenvolver fibrilação atrial, né, que tem aumento da gordura epicárdica, aumento da gordura pericoronariana, gordura ativa metabolicamente, aumenta estresse oxidativo. É claro que se você reduz essa gordura, né, se você pode reduzir com a perda de peso, com o controle de peso, com o controle da glicemia diminuindo o estresse oxidativo, você vai, muito provavelmente, prevenir o desenvolvimento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O que nós não temos são dados clínicos de estudos randomizados mostrando isso no momento, mas é uma inferência bastante plausível. Eu entendo que o paciente diabético, tratado precocemente e de forma holística, porque cada vez mais a gente também vê isso nas diretrizes, quer dizer, não é enxergar o paciente diabético apenas como um número laboratorial alterado, mas enxergar que esse paciente precisa ter sua pressão ajustada, que tem que ter o seu LDL baixo, precisa fazer exercício, que tem que diminuir peso, que não pode fumar. Obviamente, quando você entra nesse contexto e agrega o controle da hemoglobina glicada precocemente, você está protegendo o miocárdio, você está protegendo o rim, você está dando capacidade funcional para que esse paciente faça. Então, eu acredito, além dos próprios aspectos miocitários, a gente sabe da miocardiopatia diabética, microcirculação, a doença arterial coronariana, como o Sérgio falou, epicárdica que apresenta. Mas se esse paciente evolui com um rim melhor, ele diminui a chance de hipertensão, ele diminui a aceleração da aterosclerose. Então, se entra numa cascata de benefício, onde o tratamento precoce desse paciente, mesmo em prevenção primária, vai trazer um benefício a médio e longo prazo. Precisamos falar no rim. É isso, precisamos falar do rim. Pois é, mas é isso que eu estou tentando juntar aqui, quer dizer, porque a impressão que fica, Marcelo e Sérgio, é o seguinte: não, se o paciente tem doença cardiovascular estabelecida, eu compreendo. Os agonistas de GLP-1 mostraram em paciente doença cardiovascular, mas os que não têm ainda, né, que é a maioria absoluta, né, se a gente considerar que no Brasil 43% no estudo Capture tem doença aterosclerótica, mas 60 e poucos não tem, né, quer dizer, então a maioria não tem, mas está em risco de. Então, em risco é a maioria dos diabéticos, não temos o que discutir. Essa prevenção primária, no estudo da dulaglutida, aparece um pouco, porque o grupo da dulaglutida, o grupo do estudo da dulaglutida Rewind. Tinha um grupo grande de prevenção primária. Então isso aparece. Também no Sustain aparece um pouco, porque era um grupo pequeno, mas aparece. Então não há aparentemente diferença entre grupos, ou seja, o P de interação não é diferente. É isso? Eu penso como você, exatamente isso. Eu acho que tratar esses pacientes adequadamente, e aí essa classe tem um percentual dessa população em prevenção primária que deve ser pensado de forma precoce, principalmente o obeso, ela vai ter um papel. Eu acho que sim, eu concordo com você. Vamos conversar um pouquinho sobre obesidade especificamente, né? Eu recebo também muitas perguntas em conversas, em aulas, etc., em corredores. Mas como é que você vai tratar um paciente que não é obeso, com diabetes, com um remédio que faz perder peso? Tem algum problema isso? Quer dizer,
Eu entendo que não, absolutamente, não tem nenhuma razão da gente pensar que só o obeso pode receber um agonista de GLP-1, não é nada disso. Mas eu quero discutir depois a obesidade. Só antes, me digam qual o feeling de vocês em relação ao paciente que tem, vamos dar o exemplo, 25, 26 de índice de massa corporal. Nenhum problema. Tirando o paciente sarcopênico, idoso sarcopênico, eu não vejo nenhum problema. Eu costumo dizer, aí eu já vou dar uma contribuição aqui nessa nossa conversa, eu costumo dizer o seguinte, é o que de fato existe. Não, que a gente tem o chamado magro metabolicamente obeso. Esse magro metabolicamente obeso tem exatamente a síndrome metabólica, ou seja, é resistente à insulina, tem triglicerídeo alto, tem HDL baixo, etc. Só tem a se beneficiar. Só tem a se beneficiar, é o diabético e tal. Então, tem uma frase de um mnemônico de um outro autor, que eu não me lembro o nome agora, que ele se chama de filo, esses pacientes. Eles são fat inside e lean outside, porque ele tem gordura no fígado, tem gordura visceral e agora a gente está aprendendo também gordura no rim. Então ele vai diminuir gordura de qualquer maneira, ou seja, se ele reduzir peso, se ele reduzir 2 quilos, 3 quilos só, ele está reduzindo... E o componente anti-inflamatório, né? E o componente gordura no anti-inflamatório. pericárdio também. Gordura no pericárdio. Aliás, já o estudo com semaglutida mostrou isso, né? Redução de gordura em pericárdio. Isso é um dado muito importante. Mas você falou do rim, Sérgio. No caso dos estudos com agonista de GLP-1, há proteção renal também? Então, esse é um aspecto bem interessante. Uma meta-análise publicada no Lancet, uma meta-análise do Christensen, ela mostra que quando você reúne redução de albuminúria mais declínio da taxa de filtração glomerular, os agonistas de GLP-1 favorecem, né, o uso porque diminuem esses desfechos. Quando você considera apenas a redução da taxa de filtração glomerular, aí o resultado é neutro. Muito bem. Mas a gente entende que a albuminúria é um fator de risco para a doença cardiovascular. Sim. E a albuminúria aumenta a velocidade de progressão, de degeneração ou de queda da filtração glomerular. Então, por que isso não acontece? Bom, aí nós temos duas análises exploratórias, né? Uma com a dulaglutida, uma com a exenatida, uma com a exenatida e no estudo ELIXA e um com a dulaglutida. E o que se verifica por exemplo, em relação à velocidade de queda da filtração glomerular, e eu estou dizendo, são análises post-hoc, são análises exploratórias, então são geradoras de hipóteses. Quando há um aumento da albuminúria para as categorias de indivíduos com, digamos, aquilo que se chamava de macroalbuminúria, que é agora a albuminúria importante, né? A redução em mais de 30% leva a uma diminuição da queda na velocidade de perda da função renal. Tá? Isso é um aspecto. Isso foi uma análise exploratória. Em relação à dulaglutida, verificou-se a mesma coisa em relação a desfechos cardiovasculares, onde a diminuição da albuminúria parecia estar associada a menos desfechos cardiovasculares. Então, nós temos aí algumas sugestões de que, de fato, você possa ter um efeito favorável. Por isso que existe um estudo dedicado em pacientes com insuficiência renal crônica, que é o estudo FLOW, e que exatamente vai explorar estas relações de maneira prospectiva, randomizada, para definir melhor qual é o papel do agonista de GLP-1, no caso a semaglutida, na redução de desfechos renais. Perfeito. Lembro que no paciente que não pode usar inibidor de SGLT2 porque a sua taxa de filtração glomerular já está em 25 ml, né, por minuto, por 1,73, a gente pode ir, teoricamente, a sotagliflozina foi até aí, né, o estudo SCORT, nós podemos sim ainda utilizar o agonista de GLP-1, sem problema nenhum. Muito importante isso. Eu quero pegar um gancho nisso. Eu acho que essa tua pergunta, esse teu comentário, tem muito a ver com a minha resposta anterior. Se a gente sabe que reduzir a hemoglobina glicada efetivamente
diminui desfecho microvascular de forma significativa. E o rim talvez seja o substrato que mais chame atenção nisso. Eu não vejo por que não usar pensando nesse objetivo. E o segundo, que foi o que o Sérgio acabou de dizer agora. Lembrar que o nosso arsenal terapêutico nas doenças renais, estágios mais avançados, a partir de 4, 5, 6, se torna muito pobre. A gente tem basicamente a insulina, a linagliptina e o agonista GLP-1. A semaglutida nos Estados Unidos pode ser usado o tempo inteiro, na Europa a partir de 15, se eu não me engano, 15. Até 15 você pode usar. Então, é mais uma droga num cenário de uma população que a gente tem muito pouco para oferecer com segurança. Então, só para fazer esse resumo aqui, então, pacientes com doença renal estabelecida, doença renal crônica, com estimativa de filtração glomerular até 15 pode ser utilizada na Europa, nos guidelines da Europa pode. No Brasil também acho que até 15, ou seja, estágio final de doença renal crônica, não. Mas nos Estados Unidos, em qualquer estágio, inclusive em substituição, né, em pacientes em diálise, você pode utilizar o agonista de GLP-1. Então não há nenhuma contraindicação nessa história para a gente resumir o que nós estamos discutindo. Nós temos um pouco mais de tempo ainda, mas nós estamos nos aproximando do nosso final. Eu queria, uma vez mais, reforçar a história das nossas diretrizes e também reforçar um pouquinho a história da perda de peso, da obesidade per si, né? Onde a obesidade contribui para esse risco cardiovascular, a obesidade per si. Claro, o obeso vai ter mais risco de desenvolver diabetes tipo 2, ou seja, 80% a 90% dos diabéticos têm excesso de peso, mas per si, exclui que ele ainda não seja diabético. Onde é que a obesidade per si está contribuindo para o risco cardiovascular? Amélia, essa é uma discussão interessante, né? Que nos leva lá atrás, quando o estudo de Framingham foi idealizado, numa época em que hipercolesterolemia era altamente predominante na população americana, né? O perfil metabólico mudou, né, ao longo desses anos todos, né? Tanto que hoje, por exemplo, síndrome metabólica é considerado um agravante, né? As diretrizes americanas consideram agravante, mas não está incluído nas equações de risco, né? Não obstante essa mudança. Nós estamos vendo mais indivíduos com obesidade visceral, mais indivíduos diabéticos, né? Então, esse perfil mudou um pouco, né? E quando você vai ver, por exemplo, existe agora, acabou de sair uma subanálise, mostrando como, no estudo STEP, estudo em obesidade, onde foi possível verificar uma redução em relação ao placebo de quase 16 quilos, né, com o uso de uma dose maior de semaglutida, que não está aprovada para uso, é um estudo para justamente verificar a aprovação dessa possibilidade em obesos, e que constata-se que vários desses fatores de risco para a doença cardiovascular são controlados e reduzidos com a perda de peso. Marcelo, rapidinho. Eu acho que a obesidade, dentro do seu contexto inflamatório, tem um papel direto. A gente sabe que o obeso é inflamado, a gente vê isso na prática. A proteína C reativa, a grande maioria deles está ali tocada. Leucocitose. Às vezes tem leucocitose, fibrinogênio alto. Fora esse aspecto, a gente precisa lembrar que a incidência de hipertensão arterial, de fatores metabólicos associados, aumentam muito. Geralmente fazem menos exercício, são mais sedentários, mais estressados. Então, a gente analisa muitas vezes a ponta do iceberg, mas isso tem todo um contexto em relação a isso. Eu acho que a obesidade ela tem um impacto muito mais como fator que carrega com ela a hipertensão, o diabetes e a inflamação. Eu acho que essa é a tríade principal que a gente tem que tomar cuidado em relação a essa população específica. Hoje em dia, tratar o paciente obeso, diabético, com doença cardiovascular estabelecida ou não, é proteção, inclusive, para o coronavírus, né? Quer dizer, para os desfechos do coronavírus. Claro. Então, a gente tem que entender esse aspecto holístico que o Sérgio falou. Se eu estou tratando meu paciente para perda de peso, mesmo agora, né? Porque pacientes que perderam peso tiveram menos desfecho
no Covid. Muito bem, pessoal. Acho que a gente está se aproximando um pouquinho dos nosso final. Eu queria, rapidamente, qual o aspecto dos agonistas de GLP-1 mais lhe impacta, cada um de vocês, em termos de tratamento do diabetes? Me chama a atenção a potência, a segurança e o seu aspecto de benefício anti-aterosclerótico. Isso é que me define usar essa classe como uma opção precoce nessa população. Me chama o aspecto, a potência, a segurança e o benefício da proteção contra eventos ateroscleróticos. A sorte que eu comecei. Começou primeiro. Potência em termos de perda de peso. Qual, mais ou menos, a média de perda de peso com a semaglutida nos estudos? 6 quilos, com Até a dose 6 de quilos, 1,8 até 6 até 6 até quilos. 6 quilos de perda de peso. 5,4, 6 quilos. Isso para um diabético é importantíssimo. E na hemoglobina glicada, só para a gente entender essa potência? 1,2, né? 1 a 1,2. Com 1 miligrama vai a mais. Até mais, chega a 1,5. E se o paciente partir da hemoglobina glicada mais alta, 8 ou 9, chega a cair quanto até... mais alta, maior a queda. Então, os estudos mostram que a chance desse paciente entrar na meta que você preconiza pode superar, às vezes, acima de 70%. Então, ou seja, quanto maior o coco, maior a queda, né? 7 a 8 nos estudos sustém. 7 a 8 em cada 10 pacientes diabéticos atinge a meta de 7 de hemoglobina glicada, 7 ou menos. Tá? E 5 a 7 atinge a meta de 6,5. Então é uma coisa realmente fantástica. Para o futuro, em um segundo, o que é que nós temos para o futuro nos agonistas de GLP-1? Bom, como eu já comentei, temos estudos em andamento. No rim, temos um estudo, eu sou até investigador desse estudo, que é o estudo SELECT, em pacientes obesos ou com sobrepeso, doença cardiovascular prévia não diabéticos. É um estudo que está em andamento, um estudo internacional multicêntrico randomizado. Nós temos o FLOW, exatamente para desvendar melhor o papel dos agonistas de GLP-1 na doença renal, na proteção renal. E temos os estudos do STEP, como eu comentei, e onde está sendo avaliado justamente a potência de uma dose que nesse momento ainda não é aprovada, né, uma dose maior de 2,4 mg de semaglutida na redução de peso corporal. O que eu enxergo de mais importante para o futuro é que a gente possa dar acesso à população que precisa, o que a gente já tem, que seria de muito bom tamanho. Perfeito, Marcelo. Bom, nós temos, o que eu estou enxergando para o futuro e almejando agora é a chegada da semaglutida oral. Né? Isso será um avanço muito grande, porque facilitará o tratamento para aqueles que não gostam de tomar nada injetável, embora a injeção da semaglutida com aquela agulhinha micro não incomoda, mas alguns não gostam. Facilita, sim, o uso diário, uma vez por dia. Alguns pacientes até não gostam. Não, eu prefiro tomar minha injeçãozinha semanal, uma vez por semana. Já começaram a dizer isso. Mas facilita nesse sentido. Então, eu acho que no nosso futuro imediato, a chegada da semaglutida oral será um grande aspecto. Bom, nós lucramos muito aqui, acho. Aprendi cada vez mais com vocês, com esse bate-papo muito interessante. E eu espero que isso se repita mais vezes para poder a gente trocar essa ideia, bater esse papo de uma forma livre, aberta, tranquila. E eu dou um grande abraço para vocês dois para a gente continuar a nossa vida médica, protegendo os nossos pacientes de risco cardiovascular, diabéticos ou não. Obrigado, amigo. Muito obrigado.